Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar esses assuntos: inflação, juro e juro simples. Então, para entender melhor o que é inflação, eu recomendo esse filme aqui, Real, a história por trás de um plano. Esse filme aborda algumas série de dificuldades que nós tivemos no Brasil até a chegada do Plano Real e trata um pouco da inflação. Então, são três situações que causam a inflação. Primeiramente, a emissão exagerada e descontrolada de moeda por parte do governo. Então, suponha o seguinte, que o governo, para melhorar a vida do brasileiro, ele decida aí emitir muitas moedas. Então, o salário aí, em vez de o salário mínimo ser R$ 1.000, 1.200, o salário mínimo passa a ser, por exemplo, R$ 5.000, para melhorar a vida do brasileiro. Aí a pessoa lá que vai vender o suco, por exemplo, ela, ao saber que você recebe R$ 5.000 de salário mínimo, ele não vai mais vender o suco custando a R$ 1 ou a R$ 2. Vai vender o suco custando R$ 10. Então, o aumento aqui da emissão de moeda e o aumento de dinheiro na mão do consumidor acaba gerando o aumento do preço dos produtos. E aí nós voltamos à estaca zero. Não adiantou em nada aumentar o valor de recebimento de cada um, se o preço dos produtos também acaba aumentando. Segundo caso, aumento do consumo maior que a capacidade de produção. Então, se nós temos muita gente procurando um produto que é escasso, eu facilmente, como dono da minha empresa, posso aumentar o valor dos meus produtos. Então, o aumento também do preço dos produtos acaba causando a inflação. Terceiro caso, né? O aumento no custo de produção dos produtos, né? Temos aqui máquinas, matéria-prima, a mão de obra. Então, à medida que o tempo vai passando, tende-se realmente a aumentar o valor dos serviços. Então, todos esses fatores acabam causando a inflação. O que vem a ser o juro? Usando aqui numa linguagem técnica, inicialmente, o juro é uma remuneração devida a um empréstimo por certo período de tempo. Numa linguagem mais simples, o juro vem a ser uma recompensa para a pessoa que emprestou dinheiro pelo fato de ela ter deixado de desfrutar desse valor. Então, isso vem a ser o juro. Por exemplo, eu lhe emprestei uma quantia por 3 meses, né? Então, você ficou 3 meses aí usufruindo de um dinheiro que eu lhe emprestei. Então, eu deixei de usar o meu dinheiro por 3 meses. Então, quando você me devolve ele e mais uma gratificação como recompensa pelo fato de eu ter deixado de desfrutar. Então, o juro que possui uma taxa fixa e é calculado sempre a partir da quantia inicial é denominado juro simples. Vamos a alguns exemplos. Uma pessoa fez um empréstimo de R$ 10.000 a juros simples de 2% ao mês. Então, dessa forma, 2% de 10.000, que vai ser o juro, vai ser R$ 200. Esse vai ser o valor de juro após um mês. Ao final de 2 meses, os juros vai ser 2% mais 2% de 10.000, o que vai corresponder a R$ 400. Então, ao final de 2 meses, a pessoa devolve os 10.000 e mais R$ 400. Ao final de 3 meses, nós vamos ter 2% mais 2% mais 2% de 10.000, o que vai corresponder a R$ 600. E ao final de N meses, uma quantidade aí indefinida. Nós vamos ter então aqui 2% mais 2% mais 2% repetidos N vezes, seja lá quanto for esse valor aí. Então, nós vamos ter o seguinte de juro: N vezes 0,02, que vai ser no caso os 2%, e vezes os 10.000. É assim que se obtém aí o valor de juros a ser pago. A porcentagem, eu não coloco o número 2%, eu já vou botar o 2 dividido por 100, que é resultado aqui 0,02. Então, como é que se calcula o juro simples? O juro é igual ao C vezes I vezes o T, em que o C indica o valor, o capital emprestado,
O I indica a taxa e o T é o tempo em que foi emprestado esse dinheiro aí. Então, nós indicamos aqui pela seguinte expressão: juro é igual a CIT, capital vezes taxa vezes tempo. Uma informação importante é que a taxa I e o tempo T, eles devem estar sempre relacionados a uma mesma unidade de tempo. Então, nós vimos na aula passada sobre essa questão de corresponder taxa e tempo. Vamos aqui a um exemplo. Um empréstimo de R$ 5.000 foi realizado a uma taxa de 10% ao mês a juros simples. Vejamos quanto terá de ser pago a juros ao final de 6 meses. Nós temos o seguinte, o juro é dado pela expressão capital vezes a taxa vezes o tempo. Queremos saber aí quanto é o valor do juro. O capital nós sabemos que é 5.000, a taxa é 10%, no entanto, nós não vamos escrever aqui o número 10, e sim o valor dele dividido por 100. E o tempo foi 6 meses. Perceba o seguinte, a taxa de 10% ao mês e o tempo também é dado em meses. Então, esses valores estão correspondendo à mesma unidade de tempo. Então, não há necessidade alguma de fazer alteração nesses valores. Então, vamos calcular o juro aí a ser obtido. Juro, capital é 5.000, você vai substituir no lugar da letra C o correspondente dele. A taxa é 10%, só que olha só, como é 10%, você não vai colocar o número 10, e sim aqui 10 dividido por 100. Você deve fazer essa conversão aqui. 10 dividido por 100 é 0,1. Então aqui fica 0,1 e vezes o tempo que é 6. E agora vamos calcular. Nesse caso aqui, você pode até usar a calculadora para ajudar. Então, 5.000 vezes 0,1 é 500. 500 vezes 6, nós temos então 3.000. Deverá ser pago de juro a quantia de R$3.000. Então, ao final de 6 meses, a pessoa deverá pagar R$3.000 de juro. O que vai corresponder aqui à seguinte situação. Ela vai pagar 5.000 de volta, mais 3.000 de juro. Então, ao total, ela vai pagar aqui R$8.000. Esses R$8.000 aqui vai ser chamado montante dessa relação. Então, como é que se obtém um montante? É o capital inicial mais o valor do juro. Então, nós temos aqui uma segunda fórmula. A primeira vai ser essa fórmula aqui, CIT. E a segunda, no juro simples, é essa aqui. O montante vai ser igual a capital mais juro. Então, sempre no assunto chamado juro simples, nós trabalhamos com essas duas fórmulas. Vamos, então, aqui a alguns exercícios, alguns problemas propostos. Eu tenho aqui R$3.000, que é o capital, e foi aplicado por 5 meses a taxa de juros simples de 4% ao mês. Perceba que o tempo foi dado em meses e a taxa também está correspondendo ao mês. Então, não há necessidade de fazer nenhuma conversão aqui nesse sentido. Pede-se o juro recebido e depois o montante. Como é que se calcula o juro? Vai ser aqui CIT, capital vezes taxa vezes tempo. Então, peço a você que pause o vídeo agora e tente obter esse resultado aí. Substitua no lugar de cada letra os valores numéricos. Eu vou dar continuidade aqui, então. O juro vai ser igual. Capital é 3.000. A taxa é de 4%. No entanto, eu não vou colocar o número 4. Vai ser aqui 4 dividido por 100, o que vai corresponder a 0,04. Nós temos então aqui a taxa 0,04 e o tempo é 5 meses. E agora vamos fazer o seguinte cálculo. 3.000 vezes 0,04. 120. E agora 120 vezes 5. R$600. Então, nós temos aqui R$600 a serem pagos de juro. Item A está correspondido. Agora, o item B. Qual é o valor do montante?
Então, montante, pela fórmula, é dado pela seguinte expressão. M é igual ao capital mais o juro. Capital é 3.000. E o juro nós já sabemos agora que é R$600. Então, o montante vai ser igual a R$3.600. A segunda questão pede o seguinte: obtenha o montante supondo a taxa de juros simples aqui, né? Então, nós temos o capital, 2.000, o tempo, que está indicado pela letra N, 8 meses, e a taxa é 25% ao ano. Então, para calcular aqui o montante, nós vamos ter que obter primeiramente o juro, né? Temos que usar duas fórmulas. Primeiramente, quanto dá o juro? Juro é capital vezes taxa vezes tempo. E depois, dado que eu descobri o valor do juro, eu vou calcular aqui o montante, que vai ser capital mais o juro que eu vou obter. Agora é o seguinte, primeiramente, para obter aqui o valor do juro, eu tenho que observar uma situação. O tempo foi dado em meses e a taxa foi dada em ano. Então, elas não estão correspondendo à mesma unidade de tempo. Dessa forma, eu necessito fazer aqui uma conversão. Ou eu vou transformar a taxa de ao ano para meses, aí eu vou ficar aqui, 8 meses e a taxa dada em meses, ou vai ser o contrário. Eu vou converter o tempo para ano e a taxa já está em ano. Então, elas têm que estar correspondendo. Vamos fazer a conversão aqui do tempo de 8 meses para ano. Nós sabemos que um ano vai corresponder a 12 meses. Então, aqui, 8 meses vai corresponder a quanto tempo em anos? Vamos indicar pela letra X. Então, vamos multiplicar aqui, cruzado, usando uma regra de 3. Nós temos que x vezes 12 é igual a 8 vezes 1. Então, x vai ser igual a 8 dividido por 12. E então, o x vai ser igual a 0,333 infinitamente. Então, no lugar de 8 meses, eu vou substituir aqui esse valor. E agora vamos ao cálculo. Capital é 2.000. A taxa vai ser 25%, só que eu vou dividir aqui 25 por 100, que é igual a 0,25. E o tempo é 8 meses, no entanto, eu vou escrever em ano. Então, é 0,333 em ano. E agora eu vou multiplicar. 2.000 vezes 0,25 igual a 500 vezes 0,333 infinitamente. E agora nós multiplicamos 500 vezes esse valor aqui. 166,5. Então, o montante vai ser 2.000 mais 166,5. O montante vai ser 2.166,5. Item B. Temos aqui o capital. O tempo é 60 dias e a taxa é dada em meses. Perceba que o tempo não está correspondendo à taxa em termos de unidade de tempo. Então, temos aqui 60 dias e a taxa é dada em meses. Mas nós sabemos que 60 dias vai corresponder a 2 meses, sem necessitar usar a regra de 3. Então, o tempo aqui vai ser 2 meses. E agora, eu vou substituir cada item na fórmula para obter o valor do juro, primeiramente. Então, o juro vai ser igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Agora, substituindo aqui cada elemento, o juro vai ser igual. O capital é 5.000, a taxa é de 9%, no entanto, eu vou obter aqui 0,09 e o tempo é 2 meses, já que a taxa foi dada em meses. E agora eu faço o cálculo. Então, 5.000 vezes 0,09 vai ser igual a 450.
Então, nós temos 450 vezes 2, o juro vai ser igual a R$ 900. Mas pede-se aqui não o juro, e sim o montante. Então, montante vai ser igual a capital mais juro. O capital é de 5.000 e o juro é de 900. Temos então aqui 5.000 mais 900. O montante é de R$ 5.900. É muito comum em questões de concurso público ele pedir aqui não somente o juro, mas dada aqui a fórmula juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo, ele fornece aqui 3 itens e pede um outro aqui aleatoriamente. Por exemplo, é fornecido o juro, é fornecido o capital e pede-se a taxa. Ou é fornecido o juro, é fornecido o capital e pede-se o tempo. Então, vamos verificar aqui na questão 3 um caso parecido aí. Temos aqui um capital de 5.000, é aplicado durante 1 ano e meio a juros simples. E ele rendeu R$ 1.800. Qual é o valor da taxa mensal de juros? Nesse caso, esse valor que ele diz que rendeu vai corresponder ao juro. Então, já foi fornecido o valor do juro, já foi fornecido o valor do capital e o tempo foi fornecido também, que é 1 ano e meio. Então, pede-se aqui a taxa. Nesse caso, não está sendo pedido aqui, como já foi visto nas questões anteriores, o valor do juro. Ele já foi fornecido. Então, vamos calcular aqui a taxa. Vamos substituir aqui na fórmula cada elemento e obter o valor desconhecido pedido aqui. O juro é de R$ 1.800, vai ser igual. O valor do capital é de R$ 5.000. A taxa é desconhecida, vamos indicar pela letra I, então. E o tempo é 1 ano e meio. Perceba uma coisa aqui, ele pede a taxa mensal. Então, como já foi informado anteriormente, a taxa e o tempo têm que estar correspondendo à mesma unidade. Se pede a taxa mensal, o tempo também tem que ser dado em meses, para que dê certo aqui o cálculo. Então, 1 ano e meio vai ser quantos meses? 1 ano e meio são 18 meses. Então, está aqui dado o valor. Nós temos aqui apenas um valor desconhecido. Isolando a letra I, nós vamos passar aqui o 18 para o lado de lá, para o outro lado. Nós vamos ter então aqui 1.800 dividido por 18 é igual a 5.000 vezes o I. Dá para nós dividirmos aqui, 1.800 dividido por 18, nós temos o seguinte então aqui, é 100. 100 é igual a 5.000 vezes o I. E novamente isolando o I aqui, 5.000 passa para o outro lado dividindo. Nós vamos ter então o seguinte, I vai ser igual a 100 dividido por 5.000. I vai ser igual, eu posso cancelar bem aqui os zeros, vai ser então 1 dividido por 50. E agora vamos calcular aqui quanto é 1 dividido por 50. É 0,02. Ou eu posso dizer que a taxa é 2%. É só multiplicar por 100 aqui. Então, temos aqui a taxa mensal. Então, vai ser 2% ao mês. João Ligeirinho fez uma aplicação de R$ 3.000 a juros simples de taxa mensal igual a 6%. Esta aplicação gerou um montante de R$ 3.540. Determine o prazo de aplicação. Nesse caso, se você perceber, foi fornecido o capital, foi fornecida a taxa, né? Aqui foi dado o montante. Agora, com base no montante, eu consigo saber o juro e pede-se o que é o prazo. É o tempo que foi aplicado esse valor aí. Então, para obter o valor do tempo, nós temos que usar duas fórmulas aí no caso. Juro vai ser capital vezes taxa vezes tempo, que é o CIT, e montante é igual a capital mais juro. Perceba que não foi dado o valor do juro, mas ele foi fornecido logo o valor do montante. Com base no valor do montante,
eu consigo saber o valor do juro. Vamos verificar aqui? Pausa o vídeo aí, tenta obter o valor do juro, inclusive do tempo aí. Então vamos lá, olha só. Montante é capital mais o juro. Capital é 3.000 e o juro é desconhecido. Só que o montante já é fornecido, o montante de 3.540. Perceba o seguinte, ó, o capital é 3.000 e o montante é 3.540. Adivinha quanto é o valor do juro, né? Logicamente, ó, o valor do juro vai ser 540. Agora eu tenho aqui, ó, o valor do juro, que é 540, eu tenho o valor do capital, que é 3.000, eu tenho o valor da taxa, que é 6%, só que na hora de usar aqui na expressão, eu vou dividir por 100, vai ser 0,06. E assim eu descubro o valor do tempo. Substituindo então os valores, o juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo, nós temos juro é igual a 540, vai ser igual, capital é 3.000, a taxa é de 6%, mas eu vou escrever 0,06 e o tempo é desconhecido nesse momento. Então, eu posso já multiplicar aqui, ó, 3.000 vezes 0,6, que vai ser igual a 180. Então, 540 é igual a 180 vezes o tempo. E agora, ó, isolando o valor do tempo, né, nós temos 180 está multiplicando, passando para o outro lado vai ficar dividindo. Então, nós vamos ter aqui, ó, 540 dividido por 180 vai ser o valor aqui que corresponde ao tempo. Então, podemos cancelar aqui um zero, ó. Então, temos 54 dividido para 18. Então, vai ser igual a 3. O tempo vai ser igual a 3 meses. Então, João Ligeirinho aplicou aí por 3 meses o valor de R$3.000 e obteve aí de montante 3.540. Tarefa da semana. Você pode consultar na internet como resolver essas questões. No entanto, a resolução delas, ela exige que seja apresentado o cálculo. As questões de múltipla escolha, elas não devem ser simplesmente marcada uma alternativa, deve ser mostrado o cálculo. Gente, desejo a vocês aí uma ótima semana, bons estudos e até a próxima.